Vamos lá, queridos. Mateus capítulo 26 traz aqui toda essa cronologia de Jesus desde o Getsemane até o Gólgota, tá bom? Nós vamos falar da morte de Cristo na cruz. Mas por quê? De que maneira Jesus chegou na cruz do Calvário? Todos sabem que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse já era o plano original de Deus para as nossas vidas. Quando Deus criou o homem lá no Éden, o homem não tinha pecado algum. Mas com o advento do pecado, o homem pecou, se distanciou de Deus. Isaías diz que os pecados do homem fazem separação entre o homem e Deus. O homem perdeu a sua comunhão com Deus. Aquela imagem e semelhança de Deus que existia em Adão e Eva, ela foi totalmente comprometida em função dos seus pecados. E isso gerou toda a consequência que nós já falamos outro dia, inclusive, trouxe uma cronologia desde Gênesis até Apocalipse, falamos outro dia sobre isso, no plano da salvação. Isso gerou a proliferação do pecado na humanidade. Mas Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. E esse plano se cumpre depois de 4.000 anos. Quando Deus cria Adão e Eva, lá era 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Depois 2.000 anos, dias de Abraão, depois mais 2.000 anos chega Jesus. E depois mais 2.000 anos, o nosso tempo, a nossa era. Então nós estamos falando aí de 6.000 anos atrás, quando Deus criou o homem. O homem pecara, caiu na perdição. Deus enviara os profetas, criou toda aquela história que você já conhece, o povo judeu, e até que chegou um tempo de Deus enviar então Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um homem justo sequer na terra, para morrer por nós. Então ele enviou o seu Filho. Assim como o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão e Eva, a salvação também deveria entrar de uma maneira semelhante, para que esse pecado fosse pago. Não havia nenhum homem justo para cumprir esse propósito. Então Deus elege o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Sabemos que Deus traz a figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Senhor então designa Jesus para vir à terra em forma de homem, para crescer como homem e se revelar como homem, mas um homem que tinha duas características importantes. Primeira, ele traria consigo uma comunhão com Deus, porque toda a sua força e a sua capacitação na terra seria totalmente provida na sua relação. Jesus, tudo que ele fez na terra em termos de milagres, sabia o que os outros pensavam, tudo isso foi revelação do Espírito Santo de Deus. Não é porque ele era Deus, ele veio à terra como homem, ele abriu mão da sua glória, ele deixou toda a sua capacitação divina à parte, ele precisava crescer como homem e viver como homem, senão a sua morte não teria valor nenhum. Imagine você que tem 30 anos de idade, tirar um braço de ferro com uma criança de 5 anos. Aí você tira um braço de ferro com uma criança de 5 anos e você ganha dela, essa criança perde. E aí você fala, poxa, eu venci essa disputa. Essa disputa não tem valor, ela não é legítima, porque são forças totalmente diferentes. Se Jesus viesse à Terra em forma divina, com toda a capacidade divina que ele tem como Deus, a sua morte não teria valor nenhum. Ele precisou abrir mão de tudo isso, ele veio como homem. Por isso ele cresce no ventre de uma mulher virtuosa, Deus escolhe uma mulher virtuosa chamada Maria, Jesus é colocado no ventre de Maria, como feto, possivelmente, desde o início da sua célula, lá do zigoto, primeira célula, possivelmente, de crescimento de um ser humano, e ele começa a se desenvolver dentro do ventre de Maria e nasce como uma criança natural e cresce como filho de José e Maria. Mas ele não era filho biológico de José e Maria, ele continuava sendo filho de Deus. Até os 30 anos de idade, Jesus vive e cresce normalmente a sua vida como qualquer judeu, Tanto que ele era reconhecido como filho do carpinteiro José. Aos 30 anos, Jesus vive aquela experiência com a sua mãe, com os seus discípulos, onde ele é batizado por João Batista, e a partir daí o Espírito Santo leva ao deserto, diz lá Mateus, o leva ao deserto. No deserto ele é afrontado, tentado pelo diabo, e aí começa o seu ministério.
dessa idade, 30 anos aproximadamente, até os seus 33 anos e meio, Jesus então se revela como um filho de Deus que veio ao mundo com o propósito de salvar a humanidade. Ele seria o Rei dos Reis. Ele seria aquele que traria ao mundo todo o conhecimento acerca das coisas espirituais do reino de Deus. Jesus, por 3 anos e meio, ele começa a trazer os ensinamentos novos. Aos 12 anos, pela comunhão que ele tinha com Deus, ele até pregava a palavra de Deus nas sinagogas, né? Mas ele pregava aquilo que já estava escrito, ele explicava, ele trazia o entendimento de tamanha grandeza das Escrituras. Agora Jesus começa a trazer coisas que não estavam escritas na palavra do Antigo Testamento. Inicia-se então a história dos evangelhos. O que significa evangelho no seu original? Boas novas. Jesus veio trazer as boas novas dos céus. Uma nova aliança é proposta, não aquela aliança do Antigo Testamento, agora uma nova aliança em Jesus Cristo. Por isso que nós participamos da ceia, porque lá está firmada e lembrada a nova aliança com Jesus. Muito bem. Desses 30 anos até os seus 33 anos e meio, Jesus elege alguns homens, os apóstolos, começa a pregar a todos a sua palavra, principalmente a esses, para que depois da sua morte esses continuassem pregando o evangelho de Cristo. Então, ele elegeu Paulo, Pedro, Filipe, João, né? Todos aqueles. Paulo foi o último dos apóstolos. Muito bem, depois de 3 anos e meio, onde os apóstolos já tinham escolhido, com exceção de Paulo ainda, né? Paulo viveu essa experiência depois. Jesus, então, vive a experiência da morte. Ele precisava morrer. Ele começa o seu ministério lá em Bodas, em Caná da Galileia, onde ele estava com a sua família, lá com Maria, com os seus discípulos, numa festa, e transforma a água em vinho, né? Inaugurando então o seu ministério. Ele encerra o seu ministério na terra, morrendo na cruz. Ele começa o ministério numa grande festa celebrativa, né? Celebrando a vida, o casamento, a família. Agora Jesus termina o seu ministério morrendo para que a verdadeira festa espiritual e eterna pudesse acontecer na sua e na minha vida. E como se deu essa morte? Ele precisava morrer, né? Se o pecado entrou na humanidade por um homem, a salvação tinha que entrar também. Então Jesus precisava morrer sem pecado algum. 2 grandes virtudes Jesus tinha: de se relacionar com o Pai em todo o tempo, para que o Pai pudesse assisti-lo nessa hora, nesses dias, nesses anos de vida, e também morrer sem pecado algum. Jesus não poderia cometer nenhum pecado. Olha só que interessante. As pessoas muitas vezes atrelam a morte de Cristo apenas na cruz, o sacrifício de Cristo apenas na cruz. Cristo teve uma vida inteira de sacrifícios. Desde o seu nascimento ele é perseguido, né? Herodes persegue todas as crianças de menor idade, aí José e Maria precisam fugir com Jesus para o Egito. Depois eles regressam a Jerusalém, a Israel, Jerusalém, toda aquela região, Nazaré, enfim, e começam a se desenvolver, a crescer, né? Mas todo o tempo ele é perseguido porque Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele foi tentado como você e eu, foi tentado a roubar, foi tentado a mentir, foi tentado a fofocar, foi tentado a viver luxúrias, foi tentado a viver pecados da sexualidade, foi tentado a todo tipo de tentação que você possa imaginar. Mas nunca Jesus pecou. Todo esse sacrifício, toda essa força de vontade que foi firmada na comunhão dele com Deus, só se deu porque ele amava Deus, ele amava o Pai e ele amava o ser humano, o homem, a criação de Deus. E ele fez isso por amor a você e a mim. João diz que Deus nos amou primeiro, nos entregando o seu Filho, né? Jesus nos amou e fez esse sacrifício todo porque ele tinha de chegar até o fim sem pecado algum, senão a sua morte não teria valor. Muito bem, estamos então no texto de Mateus 26. Jesus com os seus discípulos estava lá no Getsêmani. O Getsêmani, segundo os estudiosos de Israel, judeus messiânicos, Getsêmani, nesta época, era um lugar, uma propriedade particular, que fica lá na encosta do Monte das Oliveiras, e lá havia, então, um lagar de azeite, né? Por isso Getsêmani significa um lagar de azeite, um lugar onde as azeitonas eram colhidas
e lá elas eram pisoteadas, amassadas, comprimidas, né? E para retirada, para extração do azeite. Então, Getsemane significa lugar de prensa, lugar de aperto, lugar de espremer, lugar de sofrimento. Então, Jesus estar no Getsemane, além de ser um lugar de oração, também simboliza o sofrimento que ele estaria passando, porque lá, da mesma forma que as azeitonas eram prensadas para delas extrair o azeite, Jesus também foi prensado nas emoções, foi prensado no espírito, foi prensado nos pensamentos, lá ele foi prensado porque momentos depois ele seria crucificado. Ele estava orando com os seus discípulos. Judas, nesse ínterim, já estava traindo Jesus e entregando aos soldados dos líderes religiosos aonde Jesus estava. Segundo os estudiosos, se Judas não tivesse traído Jesus, os soldados não o encontrariam naquela quinta-feira, perdão. Por quê? Porque era um lugar privado, era um lugar possivelmente de uma pessoa que era adepta ao cristianismo, uma pessoa que cria em Jesus, que seguia Jesus, e aquela pessoa permitiu então que Jesus ficasse naquele lugar. Mas os soldados encontraram Jesus, primeiro porque tinha de se cumprir a palavra de Deus, e segundo porque Judas, o traidor, foi lá e denunciou, como ele era discípulo de Jesus, apóstolo, ele sabia onde Jesus estava, só os seus sabiam onde Jesus estava. E aí Judas então leva os soldados até aquele lugar. Os soldados chegam no Getsemane, aquele momento em que Jesus pede para os seus discípulos, os principais, lá, os mais próximos, né? Pedro, Tiago e João orarem, nenhuma hora sequer puderam orar por Jesus, e diz, agora não dá mais, chegou a hora, né? Nesse momento, os soldados chegam para prender Jesus. Pedro até tem uma reação, talvez bastante carnal, né, de proteger Jesus naquela hora, e tira a sua espada e corta a orelha de Malco, um daqueles que estavam com os soldados e dos líderes religiosos, mas Jesus diz, não, Pedro, é chegada a hora, não precisa disso, se eu precisasse ser protegido nessa hora, meu pai certamente me protegeria. Os anjos de Deus estariam aqui, mas tem de acontecer, e Jesus vai lá e restaura a orelha de Malco, e ele então é levado, ele sai do Getsemane, que fica na encosta do Monte das Oliveiras, e ele é levado à casa de Caifás, né? Onde ele seria, num primeiro momento, avaliado, julgado, enfim, né? Até que viesse a sua condenação definitiva e completa. Na casa de Caifás, que fica não muito longe lá, Jesus então, só para você entender fisicamente falando, ele desce, ele sai do Getsemane, né? Ele atravessa o Vale de Cebron e ele sobe um monte que fica, a região que fica em frente ao Monte Esplanada, onde está aquela cúpula dourada, onde estava o templo, né? Muito próximo do templo, fora da cidade antiga. Ele sobe aquele platô e ele vai então à casa de Caifás. Lá na casa de Caifás ele fica preso da quinta para a sexta-feira. Isso foi numa quinta-feira onde ele estava no Getsemane. Da casa de Caifás ele fica preso da quinta para a sexta-feira. E quando Jesus estava sendo questionado na casa de Caifás, que era um outro líder da época, Pedro nega Jesus. O galo canta e Pedro nega a Jesus, né? Toda aquela história que você conhece. Inclusive lá em Jerusalém, do ladinho da casa de Caifás, existe todo um monumento onde tem Pedro lá, possivelmente uma expressão de negar a Cristo, né? Para simbolizar que Pedro estava lá e ele negou Jesus naquela hora. Muito bem, no dia seguinte, esse lugar onde Jesus ficou preso é uma cela escavada dentro da rocha, né? E nessa cela, ela é uma cela quadrada, ela deveria ter talvez uns 4 metros por 4, uma cela quadrada, 4 por 4, sem janela alguma. Ela só tinha uma abertura redonda em cima dessa cela. E certamente Jesus foi jogado por essa abertura, e lá ele ficou de quinta para sexta-feira, né? Um lugar tremendamente impactante, né? Um dos lugares que eu mais chorei em Israel, das vezes que eu estive lá, foi essa cela, onde eu fiquei alguns minutos olhando para aquela rocha que Jesus certamente olhou nos seus dias e vendo que ele estava preso só. Fiquei imaginando o que Jesus estava sentindo naquela quinta-feira. E ele passa de quinta para noite naquela cela, de quinta para sexta. Na sexta-feira, então, ele é levado pelos soldados para a casa de
Pôncio Pilatos. De Pôncio Pilatos, né? Então, percebam, ele estava aqui no Getsemane, ele desce, né, com os soldados, passa o vale, ele desce, passa o vale de Cedron, ele vai então até a casa de Caifás, aí ele desce na sexta-feira à casa de Caifás, contorna possivelmente a cidade antiga, porque a cidade antiga tinha várias portas, né? Mas contorna a cidade antiga e ele passa por uma das portas de entrada da cidade que se chama a Porta das Ovelhas, né? Por que Porta das Ovelhas? Porque as ovelhas comumente passavam por aquela porta quando era época de sacrifício, quando era época de Páscoa, os animais eram sacrificados, as ovelhas, os rebanhos passavam por aquela porta para serem sacrificados pelos judeus. E Jesus passou pela mesma porta, como se fosse uma ovelha, um cordeiro, que estava indo para o abatedouro, para o matadouro, né? Olha só as coisas de Deus. Aquela porta era a porta das ovelhas. Jesus vai, então, em direção a Pôncio Pilatos, e lá ele seria, então, julgado por Pôncio Pilatos. Nesse momento, na sexta-feira, Jesus, então, vive toda aquela situação, desculpa, de açoites, de afrontas, de vergonha, de humilhação, as pessoas questionando se realmente ele era o Filho de Deus, toda uma pressão psicológica, toda a acusação sobre Jesus Cristo, afinal ele se dizia o Filho de Deus, estava sendo crucificado, que Filho de Deus é esse? As pessoas não conseguiam entender que ele precisava morrer para que a humanidade fosse salva, né? As pessoas diziam, se você é Filho de Deus, então sai dessa situação, que esse Deus te livre dessa situação. Jesus foi muito humilhado em todo o tempo, principalmente nesse momento. Lá, diante de Pôncio Pilatos, acontece aquele julgamento de Barrabás, né, onde os judeus preferem que soltem Barrabás e prendam e crucifiquem Jesus Cristo. Pilatos não vê condenação nenhuma em Jesus, ele diz o que então? Olha, pede água e lava suas mãos, dizendo, eu não quero dar conta desse sangue, porque ele não via motivo para crucificar Jesus. Mas como era comum que uma ocasião como essa pudessem libertar um preso e trocar por outro, assim o fizeram. Soltaram Barrabás e prenderam e crucificaram Jesus, condenaram Jesus. Então Jesus foi condenado lá diante de Pilatos, houve aquela experiência de Barrabás, depois primeiro Pilatos lava as mãos, né, concede a libertação de Barrabás, prende e manda então prender Jesus, reconhece então Jesus como aquele que deveria ser crucificado e naquele lugar Jesus é açoitado e vive dores e mais dores pelos soldados que o levavam. Muito bem, de lá ele vai então para o pretório, que na verdade ficava quase que no mesmo lugar, o pretório, onde definitivamente Jesus é condenado, e aí sim ele tem as suas roupas trocadas, né, retiradas, fazem aquela coroa de espinhos, e eu trouxe aqui uma coroa muito semelhante para você entender como era a coroa de espinhos. Os estudiosos alegam que há pelo menos 2 espécies de plantas, de árvores, que possivelmente foram usadas para fazer a coroa de espinhos. Então isso aqui é um galho de uma árvore. Pega-se o galho fresco, verde, né? E ele é cheio de espinhos, aí você enrola o galho, enrola ele verde e deixa secar, amarra o galho e deixa secar. E depois que seca, ele vira, se torna uma coroa de espinhos. Mas esse galho aqui é fininho. Eu tenho aqui um espinho do tamanho do qual era possível ter chegado nos dias de Jesus. A Bíblia diz que os soldados tão cruéis fizeram uma coroa de espinhos para Jesus, porque satirizava o fato dele se considerar rei, colocaram essa coroa na cabeça dele e batiam com vara na coroa para que os espinhos entrassem sobre a cabeça, sobre o couro cabeludo de Jesus. Na ponta do espinho, não sei se você consegue ver, há uma camada mais escura, onde tem uma substância venenosa. Eu já me acidentei com esse espinho aqui e ainda lateja muito a minha mão, ainda que eu digo nos dias de hoje, o espinho continua latejando, né? Lateja muito
por causa do espinho. Então, imagina vários espinhos desses aqui, ou com veneno na ponta, sendo enfincados, né? Sendo colocados e batidos na cabeça de Jesus Cristo, onde furou e o sangue começa a escorrer, tudo sem pecado algum, tudo por amor a você e a mim, a todo ser humano. Muito bem, foi tudo isso lá no pretório. Lá também Jesus é amarrado na cruz. Ou melhor, na parte horizontal da cruz. Possivelmente a cruz que usaram para crucificar Jesus, ela tinha duas peças, dois madeiros. A peça vertical, que deveria já estar lá próximo do Gólgota, onde ele seria crucificado, possivelmente de 2 a 5 metros de altura, e a peça horizontal, né? A peça horizontal, então, era amarrada nos braços, né? Amarravam o condenado nos braços aqui, nessa região, com uma corda, e ele tinha de levar lá do pretório até o Gólgota, por volta de 1,5 km aproximadamente, ele tinha de levar essa peça carregada no ombro, amarrada com ele. Mas você imagine, possivelmente de 30 a 50 quilos tinha essa peça. Agora você imagine, Jesus já foi machucado lá na casa de Caifás. Jesus foi machucado diante de Pôncio Pilatos, açoitado, né? E eles açoitavam com uma ferramenta que era um instrumento de açoite, traziam 3 tiras de couro, possivelmente, e na ponta tinha metal ou ossos. E aquilo, quando batia na carne da pessoa, do condenado, aqueles ossos enfincavam na pele do condenado, e quando puxava-se aquela ferramenta de tortura, saía pedaços de carne daquela pessoa. Jesus foi torturado 39 vezes, né? O normal era 40, mas nunca eles faziam 40, sempre deixavam um de sobra, né? Faziam uma vez a menos, porque se porventura fizesse 41 açoites, dava um maior rolo, um maior processo, né? Porque açoitaram demais, acima do que a lei dizia. Então eles sempre faziam 39, 40 menos 1. Né? E Jesus foi açoitado 39 vezes. Agora, se você contabilizar que aquela ferramenta de açoite tinha 3 tiras de couro, cada uma com osso ou um metal na ponta, multiplique 39 por 3. Jesus foi açoitado quase que 120 vezes antes dele ser amarrado naquele madeiro. Depois que ele é amarrado naquele madeiro com peso de 30 quilos, então, imagine o sofrimento de Jesus, seu corpo dilacerado, sofrido, né, a cabeça ferida, com os espinhos entrando, as suas veias cheias de veneno, dores por todo o corpo, pois é essa a situação que ele se encontrava. E de lá ele foi levado então até o Gólgota. No meio do caminho aparece a figura de um homem chamado Simão Cirineu, né? Simão Cirineu encontra Jesus em uma esquina, possivelmente em uma esquina lá da cidade antiga de Jerusalém. Existe lá um lugar onde falam que Simão apoiou sua mão lá, Jesus apoiou sua mão lá, perdão, falando com Simão, né? Simão Cirineu estava nesse caminho em que Jesus ia do pretório até o Gólgota, por volta de 1,5 km, e Jesus cansado, isso revela o lado humano de Jesus, cansado, com o corpo açoitado, cheio de dores e feridas, carne exposta, carne viva, né? Todo humilhado, em meio a uma situação vexatória, as pessoas ridicularizando, nu ou seminu. E de repente Simão Cirineu passa por aquele caminho e os soldados então pedem para que Simão Cirineu ajude Jesus a carregar aquele madeiro da cruz. Então Cirineu vive aquela experiência, né? Simão Cirineu vive aquela experiência de ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E aí ele chega finalmente até o Gólgota. Né? Lá no Gólgota, o Monte Caveira, possivelmente o Monte Caveira, né? E por que Gólgota? Gólgota significa crânio no original, e lá em Israel, em Jerusalém, existe um monte que fica fora da cidade antiga, que tem a sua frente semelhante à face de uma caveira, de um crânio, né? Os olhos profundos, a boca larga, né? Então, muitos afirmam que foi lá naquele lugar que era o Gólgota. Jesus, então, é levado até aquele lugar. Lá, Jesus, então, ele é literalmente crucificado. Pega-se Jesus amarrado ao madeiro horizontal, possivelmente deita-se ele em cima do madeiro vertical, né?
deita-se ele em cima do madeiro vertical, amarram-se os dois madeiros e aí se levanta o madeiro com a cruz já formada, né? Deita-se um madeiro, amarra-se o madeiro horizontal com o madeiro vertical, né? E amarra Jesus, crucificam Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, e aí ergue o madeiro. Possivelmente já tinha feito um buraco naquele chão, onde aquele madeiro ele é colocado, posicionado em pé, e ele é assentado naquele madeiro, e lá ele fica, das 9 horas da manhã até as 15 horas. Normalmente, quando um condenado morria numa cruz, ele levava horas e horas ou dias para ser morto, né? Às vezes até mais de 2 dias para morrer definitivamente. Jesus morreu às 15 horas, em 6 horas de crucificação, diz a Bíblia que ele expirou. Já tinha se cumprido o seu papel de morrer pela humanidade. Lá no Gólgota, lá na cruz, fizeram uma plaquinha, né? E é por isso que os estudiosos acreditam que a cruz de Cristo ela era assim, né? Existiam na época 3 tipos de cruzes. A cruz que era um X, a cruz que é assim, é um T, em forma de T, e essa cruz que tem uma saliência para cima. Por que muitos afirmam, possivelmente, que essa é a cruz que foi usada no caso de Jesus? Porque se colocou uma placa em cima dessa cruz. Então eles acreditam que essa placa foi colocada aqui, uma placa ironizando Jesus como Senhor, onde estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus. E ele então foi crucificado naquela cruz às 9 horas da manhã. Lá em Nazaré existe um museu, na cidade de Nazaré, e nesse museu os estudiosos afirmam que essa cruz, apesar de muitos dizerem que ela tinha até 5 metros de altura, eles afirmam que ela é uma cruz baixa, possivelmente de uns 2 metros, porque era comum naqueles dias a pessoa ser crucificada na cruz por 2 motivos. Primeiro, porque era a morte mais dolorosa que um condenado poderia ter. Então, quem era crucificado geralmente eram os piores condenados, aqueles que cometeram os piores crimes na sociedade. E segundo, era uma morte sofrida, podia durar dias o sofrimento, a agonia. E segundo, porque era uma morte onde a pessoa, quando estava crucificada, por não ser uma cruz tão alta, as pessoas, quando passavam nas proximidades, conseguiam olhar nos seus olhos. Então, os bandidos, os criminosos que eram crucificados, eles ainda tinham a consciência, estavam crucificados, mas tinham consciência, era possível se olhar nos olhos deles, para que fossem condenados no corpo, condenados na alma, nas emoções, tamanha crueldade, né? Então muitos afirmam que Jesus foi crucificado na cruz porque era a morte mais cruel e Jesus foi humilhado também no olhar condenatório das pessoas. Muito bem, quando ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. 2 ladrões. 2 bandidos. Jesus foi igualado a alguém que havia cometido um crime e ele, na verdade, não havia cometido crime nenhum. Qual era a acusação de Jesus? Que ele havia desonrado Roma, que ele havia desrespeitado o império, que ele havia afrontado as leis de Roma. Essa foi a condenação. Condenação de morte. Condenação de morte sem pecado algum. Sem pecado algum. Mas tudo isso tinha de acontecer porque fazia parte do plano de Deus para que alguém morresse pela humanidade sem pecado algum e assim o Senhor teria pago todos os pecados da humanidade. Jesus assim o fez. Ele até o fim viveu toda essa experiência da morte. Interessante que lá na cruz, desses 2 bandidos que estavam ao lado de Jesus, os 2 começaram a humilhar, a satirizar, a insultar Jesus diante da sua crucificação. Os 2 tinham motivos para estarem condenados, Jesus não. Começaram a insultar Jesus como tantos outros que não estavam crucificados. Mas de repente, em um determinado momento, um dos 2 começa a entender, começa a enxergar que aquele que estava entre eles era santo, era verdadeiro, era real, era o Filho de Deus. Ele se transforma, ele muda
a sua maneira, ele muda o seu posicionamento até então de insultar Jesus. E aí ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Né? Chama Jesus de Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim. Possivelmente não, com certeza aquele ladrão havia se convertido naquela hora diante da experiência de Jesus na cruz do Calvário. Possivelmente ele já havia ouvido falar de Jesus, já havia ouvido falar dos milagres de Jesus, talvez até visto Jesus em outras ocasiões. Mas naquele momento que Jesus estava lá agonizando, e ele traz ainda algumas palavras, né, são as chamadas 7 palavras de Jesus na cruz, e eu vou estar ministrando sobre elas, não hoje, né, mas as 7 palavras de Jesus na cruz. Eles ouvem aquelas palavras, e aquelas palavras certamente entraram no coração daquele ladrão, e ele então se rende, ele se converte, ele se arrepende, e ele diz: lembra-te de mim. E Jesus, mais uma vez, demonstrando a sua misericórdia e amor pelo homem, por mais cruel que seja esse homem, Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha esse Jesus que nós servimos. Olha esse Jesus que nós servimos. Tamanha crueldade, aquele que havia insultado até então, mesmo crucificado, justamente crucificado, porque era um criminoso, mas diante do seu arrependimento, ele diz: Jesus, lembra-te de mim. A Bíblia diz que Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, a minha salvação vai te alcançar. O que eu vou fazer agora na cruz, o que eu vou concluir agora na cruz vai ser suficiente para que você, ladrão, convertido e arrependido dos seus pecados, não tenha o seu destino para o inferno, para o lugar de vida eterna distante de Deus, mas agora mude o seu destino para uma vida eterna diante do Senhor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morreu por você e por mim. Jesus morreu por você e por mim, sem pecado algum. Sofreu, foi humilhado, mas em momento algum ele abre mão desse seu desafio, dessa sua missão, dessa sua incumbência divina, e ele vai até o fim. O seu sofrimento latente, crônico, começa desde o Getsêmani, onde Jesus se apercebe que homem algum, discípulo algum, teve a sensibilidade de orar com ele e por ele. Teve a sensibilidade de interceder pela sua vida. Teve a sensibilidade de estar com ele no momento mais difícil da sua vida. Jesus começa lá no Getsêmani a sentir o peso do pecado da humanidade. O peso do pecado da humanidade. E aí, de lá até o Gólgota, tudo se confirma e o peso vai se intensificando. A Bíblia diz que ele foi crucificado às 9. Ao meio-dia o céu se fecha. O céu se fecha, não há insolação, há uma escuridão, as nuvens se fecham. Né? Muitos voltados aí para a área da espiritualidade diz que as trevas naquela hora se reúnem para celebrar a morte de Jesus, sem sequer imaginar que ele depois, poucos momentos depois, ele estaria descendo ao inferno, tirando a chave da morte das mãos do diabo, condenando o diabo definitivamente e trazendo por toda a vida e por toda a humanidade o direito da liberdade espiritual, o direito da eternidade. Jesus libertou o homem do pecado ali, na cruz do Calvário. De que maneira isso procede, pastor? Basta você aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e como seu único Salvador. Basta você dizer: eu creio nessa verdade, eu tomo posse dessa verdade, eu quero que esse Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário seja Senhor da minha vida. Eu vou viver uma vida para Ele, eu vou viver debaixo das orientações dEle, dos ensinamentos dEle, relatados na sua palavra. Basta você fazer isso. Paulo diz aos Romanos: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, seu Senhor e Salvador, que Deus o restou dentre os mortos, né? Então será salvo. Depois você lê lá, acho que é Romanos 9:10, se não me engano. Será salvo. Temos de confessar esse Jesus
como nosso único Senhor e como nosso único Salvador. Reconhecemos os nossos erros, confessamos as nossas faltas, confessamos que somos pecadores, que temos sentimentos errados muitas vezes no coração, pensamentos errados na mente, que fizemos coisas erradas e pedir perdão a Deus. E o efeito da cruz se cumprirá na sua vida. Automaticamente a Bíblia diz que o Espírito de Deus passa a habitar em nós. O Espírito de Jesus passa a habitar em nós. E a partir daí, nós passamos a ser guiados por esse Espírito. É por isso que começamos a entender a palavra de Deus. Porque até então nós não conseguimos entender, porque não temos o Espírito de Deus trazendo esse entendimento. Mas quando você aceita Jesus, confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo vem. E ele passa a habitar na vida de todo ser humano. É por isso que a Bíblia nos chama de tabernáculos de Deus. O que era o tabernáculo no Antigo Testamento? Era aquele lugar, aquela tenda onde Deus se manifestava no meio do povo. Lá estava a Arca da Aliança, Deus se manifestava. Né? Por que nós somos tabernáculos de Deus? Porque o Espírito de Deus passa a manifestar-se na vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e como seu único Salvador. Pastor, onde está a religião nessa história? A religião ela tem apenas um propósito, de trazer ao homem essa verdade. Muitas vezes de uma forma ineficiente, porque muitas religiões, quando tentam trazer essa verdade para o homem, ela começa a colocar outras coisas que não existem. Ela começa a trazer ensinamentos que não tem na Bíblia. Ela começa a trazer impressões que Deus não falou. E aí surgem as heresias, os enganos, as leis mundanas, as doutrinas equivocadas, né? A religião, ela tenta trazer esse propósito. A palavra religião do original é religar, né? Religar o homem a Deus, o homem que se perdeu lá no Éden porque pecou, separou-se de Deus. Agora então a religião vem trazer todos os ensinamentos necessários para que esse homem seja religado a Deus. Mas a religião é ineficiente, muitas vezes ela só complica. O que nós precisamos é de Deus, é de Jesus, é da Bíblia, é da palavra de Deus. E quando nós comemos essa palavra, nós passamos a entender toda esta verdade. É isso que você e eu precisamos. É isso que você e eu precisamos. Não é a religião que salva. Quem salva é Jesus Cristo. E aonde está essa verdade? Na sua palavra. A religião é apenas um instrumento para que esta palavra nos seja ensinada. Algumas mais fielmente aquilo que Deus nos disse, algumas menos fielmente, cheio de doutrinas, de coisas que Deus nada falou, mas é essa a proposta. Então eu quero encerrar a minha palavra aqui, eu quero orar com você, mas dizer para você, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Enquanto o ser humano não entender essa verdade e não aceitar Jesus como seu único Senhor e seu único Salvador, o seu pecado, o pecado do homem, ainda imporá sobre ele um grande peso. O profeta Isaías diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por mais que a gente tente ter comunhão com Deus, sem Jesus a gente não consegue, porque Deus não age no meio do pecado. Quando Deus age com a gente é porque Jesus intercede por nós. Quando Deus olha para você, Deus vê Jesus na sua frente. A imagem e semelhança do homem a Deus, criada lá no Éden, ela foi comprometida com o pecado. Ela foi ofuscada pelo pecado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e nosso único Salvador, esta imagem começa a ser restaurada. A imagem e semelhança. A semelhança por quê? Porque Deus é Espírito e nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos um corpo. Somos semelhantes a Deus porque somos espirituais. A imagem, porque as características, muitas das características de Deus nós trazemos sobre as nossas vidas, muitas atribuições de Deus nós trazemos sobre as nossas vidas. Deus é santo, Ele nos permite nos santificarmos. Deus é justo, Ele nos permite vivermos a justiça. Deus é poderoso, Ele nos permite vivermos o seu poder. A imagem, Deus quer que a imagem dele esteja em você. Por isso que nós cristãos precisamos dar um bom testemunho de Cristo, precisamos nos vigiar naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A proposta de Cristo na cruz é também restaurar essa imagem, para que as pessoas olhem para você e para mim e digam, olha, lá vai um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus, obedientes à vontade de Deus. A palavra Cristo, no seu original, é o diminutivo de Cristo, é cristinho, A palavra Cristo, no seu original, é o cristão, no seu original, é o diminutivo de Cristo, é como se fosse um cristinho, É um Cristo em miniatura.
Então, quando as pessoas olham para você, cristão, elas precisam dizer, lá vai um cristinho. Sabe o filho do Pedro? É o Pedrinho, né? O filho do Pedro é o Pedrinho. O filho do João é o Joãozinho. Ele pode chamar Marco, Antônio, Lucas, mas as pessoas veem semelhança do Lucas com o pai dele, que chama João, e as pessoas dizem, lá vai o Joãozinho. Porque ele traz a imagem do Pai. Assim tem de ser com você e comigo. Você pode chamar Saulo, Paulo, Pedro, Antônio, Jaqueline, Hilda, que está nos assistindo aqui, mamãe, um beijão, né? O nome que você for. Mas as pessoas precisam olhar para você e dizer, lá vai um Jesusinho, um Cristinho, um cristão, um Cristo em miniatura. Alguém que traz semelhanças de Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Celebrar esse momento da paixão é você tomar posse dessa autoridade espiritual na sua vida. Na sua vida, ainda que você não veja o que está acontecendo. O justo vive pela fé, as coisas sobrenaturais começam a acontecer. E quando você começa a viver este evangelho, você começa a perceber que tudo isso é verdade. Será que tudo que o pastor Saulo está falando é verdade? É verdade. Sabe a melhor maneira de você testar isso? Vivendo esse evangelho, fazendo essa experiência. Então eu quero orar com você neste momento. Nós vamos orar e nós vamos convidar esse Jesus Cristo que morreu por nós na cruz para ser Senhor da nossa vida. Eu já fiz essa oração há quase 30 anos atrás, mas eu quero fazê-la de novo com você. Se você nunca fez, eu quero que você a faça nesse momento. Que você a faça. Se você já fez, renove essa sua oração com Deus, essa sua aliança, onde Jesus é Senhor da sua vida. Se você nunca fez, faça essa oração agora. Tá bom? Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu peito, né, simbolizando o seu coração, e diga assim comigo: Jesus Cristo, em teu nome eu me dirijo a ti agora. E eu te convido a ser meu único Senhor e meu único Salvador. A fazer se cumprir na minha vida o plano da salvação. Eu reconheço, Jesus, que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu sou ineficiente em muitas coisas. Eu reconheço que se não for através do Senhor, jamais conseguirei estar e viver na presença de Deus. Eu reconheço que eu preciso de Ti para que um dia possa viver a eternidade diante do Senhor. Eu reconheço que os meus pecados só serão perdoados e deles eu ficarei livre se me arrepender de todos eles e os confessar diante do Senhor. Por isso assim eu faço. E te peço perdão por todos os meus pecados, por todas as vezes que eu agi contra a tua vontade, contra os ensinamentos da tua palavra. Jesus, eu peço que o Senhor envie em mim o teu Espírito Santo para fazer morada em minha vida, para me guiar, para me consolar, para me ensinar das tuas escrituras, para me fazer compreender as tuas palavras e transformar a minha vida. Eu não quero mais viver uma vida sem ti, sem a comunhão com o teu Espírito, sem as experiências sobrenaturais que o Senhor me promete viver em todo o tempo, sem o conhecimento da tua palavra, que deve ser a minha regra de vida e de fé, sem a certeza da minha salvação. Que assim seja. Escreve o meu nome, Jesus Cristo, no livro da vida eterna, como diz Apocalipse, e na palma da tua mão, como diz o profeta. Escreve e tenha toda a liberdade de agir em minha vida para a glória do teu nome. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Alguém que de longe as pessoas possam olhar e dizer, você parece com Jesus, nas suas palavras, nos seus gestos, no seu estilo de vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A Bíblia diz que tudo que ligamos na terra está ligado nos céus. E eu tenho certeza absoluta que esta oração está ligada no mundo espiritual. E se você a fez com o coração sincero, o Espírito de Deus está agindo no seu coração agora. E você tornou-se um tabernáculo do Espírito de Deus. Morada. O Espírito de Deus é uma pessoa viva, espiritual, que fala, que se manifesta,
que nos faz ter sonhos, que nos faz ter visões, que nos faz entender coisas aos olhos de Deus. Deixe o Espírito de Deus que está em você dirigir a sua vida. Celebre a Páscoa, porque a Páscoa fez com que Jesus morresse para nos trazer vida. Depois da sua morte, a Bíblia diz que no domingo, Jesus é ressuscitado pelo poder de Deus. Ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu o seu chamado por 33 anos e meio. Ele foi até o inferno, pegou a chave da morte nas suas mãos. E a partir de agora, em Cristo Jesus, nós não morremos mais espiritualmente. Podemos morrer fisicamente. O nosso corpo fica nesta terra e é consumido pelos vermes desta terra. Mas o nosso espírito é elevado à presença de Deus. O plano que Deus tinha lá no Éden, antes do pecado, ele começa a se cumprir na eternidade, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Talvez no milênio, né, um período que está por vir de 1000 anos com Deus e depois com Cristo, depois na Nova Jerusalém. Vida eterna. Vida eterna. Celebrar a paixão de Cristo é entender que Jesus morreu por você e por mim, sem ter pecado algum, porque Ele nos amou até o fim. Ele venceu todas as tentações, todas as vergonhas, todos os intimidamentos, todas as afrontas, todas as humilhações Ele venceu, todas as dores Ele venceu. Ele venceu uma coroa de espinhos sendo imprensada no seu couro cabeludo. Ele venceu os açoites, pedaços de carne de Jesus foram arrancados. Ele venceu os seus pulsos sendo perfurados por pregos desse tamanho. Os seus pés, Jesus possivelmente morreu por asfixia. Por asfixia, o seu corpo foi sendo comprimido. Por asfixia, já não resistia mais suportar o peso do seu corpo, tamanha sua fraqueza, ao sangue que se foi, à água que se foi. E ele possivelmente morre por falta de ar. Mas antes de morrer, trazia consigo a certeza que a sua morte seria suficiente para que nos trouxesse vida e vida eterna. É por isso que Ele é o único Senhor e Salvador. Por mais que nós respeitemos pessoas que fizeram diferença no mundo, né? Gandhi foi um grande líder e abençoador na Índia. Kardec foi um líder para os espíritas no passado. Né? Maria, uma grande mulher cheia de virtudes, nós respeitamos Maria, cheia de virtudes. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, homem. Mas quem morreu na cruz, quem passou por tudo isso, por esses 33 anos e meio, por esse sofrimento, foi somente Jesus. E quem Deus ressuscitou foi somente Jesus. E quem hoje está vivo, assentado no trono de Deus, para interceder por você e por mim, como o nosso advogado, é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquela imagem de Jesus sofrido já não existe mais. Se você pegar as revelações de João em Apocalipse, diz que Jesus agora, Ele é o Senhor dos Senhores, né? Forte, alto, grande, cabelo alvo como a neve, olhos de fogo, língua de espada. Ele é um grande general, Ele é o Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que está vivo e que intercede por você e por mim em todo o tempo.